Boa noite a todos. Obrigado aí, Jefferson, pelas palavras. Depois eu preciso saber quem foi esse dedo duro para contar essas histórias desde criança, que não é todo mundo que sabe dessa nossa passagem. A gente costuma dizer que a turma observa a cachaça que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Tem muita água que passa debaixo dessa ponte. Mas desde já, muito obrigado aí por todo esse convite. Há 2 anos a gente vem preparando, organizando exatamente para esse momento, estruturando a Expert for Up para dar este apoio e guiar a área de radiologia para um novo momento, e é com muita satisfação, muita honra que a gente está aqui nesse evento. Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós fizemos todo esse trabalho especificamente pensando no segmento radiologia. Nós, obviamente, utilizamos as ferramentas, todo o nosso aprendizado, toda a nossa expertise de diversos segmentos e trouxemos tudo aquilo que é de melhor para a nossa jornada RTP, que é repensar, transformar para progredir. Tudo isso é para que a gente possa, de fato, não somente ter uma metodologia, mas sim um conceito, uma jornada. Quando nós pensamos aqui na repensar, no pilar de repensar, a gente percebe muito no momento de muita nebulosidade, um céu que não está tão claro, nós estamos muitas vezes num labirinto, sem saber exatamente onde estamos, muitas vezes meio que perdido, sem sair do lugar, ou então com poucos avanços, e sem com quem conversar, sem com quem poder compartilhar nossos receios, nossos medos, nossos problemas, nossos desafios, não só empresariais, mas também do dia a dia, como pessoa. E a Expert for Up vem exatamente para ajudar vocês, para guiar vocês a repensar numa nova jornada, vem guiar a construção de uma nova estrada. Quando a gente pensa o menor ponto, né, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a ideia aqui é de pavimentar, de construir uma jornada, uma estrada para alcançar os objetivos esperados. Tentar desviar de possíveis outras saídas, outras estradas, o que é muito comum quando não se tem um plano muito claro. E para isso, para o repensar e para o transformar, você tem que ser o diretor, você tem que ser a pessoa que vai dar a direção, você tem que construir, pavimentar esta estrada. Nós vamos poder guiar vocês, nós vamos ajudar vocês com metodologias, com conceitos, com experiências vivenciadas, mas você tem que ser o protagonista, o autor da sua história, da sua empresa. Muitos desafios terão. Vai ter buraco, vai ter mato alto, mas tudo parte exatamente desta direção, deste comando de eu quero realmente conquistar em 2024 o que eu não conquistei em 2023. Eu realmente quero fazer com que o meu negócio cresça e evolua. Eu sempre gosto de falar no sucesso empresarial, sucesso perene das empresas, e quando entro como consultoria numa companhia, numa empresa, e faço meu diagnóstico, que é a minha grande especialidade, eu gosto de observar esses 5 elementos, esses 5 pilares. Uma empresa ela tem resultado perene quando ela tem visão, cultura, estrutura, recursos e estratégia. A soma de tudo isso faz com que eu tenha melhores resultados ou resultados perenes. Se eu tenho tudo, mas eu não tenho uma visão clara, eu vou ter confusão. Por quê? Porque se eu não definir qual é o plano, qual é a direção, para onde a companhia tem que ir, como é que os meus liderados, minha equipe, vai saber para onde ir? Se eu não tenho uma visão clara, vai gerar confusão, porque as pessoas podem achar que está tomando decisões corretas, mas não necessariamente está tomando uma decisão para a direção que nós queremos. Que bom senso todo mundo tem, mas de repente você quer ir para São Paulo e tem alguém indo para Minas. Não vai chegar aonde a gente quer. Então precisa ter muita clareza, muita direção de qual é a visão da companhia, aonde ela quer chegar. Se eu tenho tudo,
mas não tenho uma cultura clara, estabelecida, eu vou ter resistência. Resistência a mudanças, resistência a coisas novas, resistência nas melhorias. Por quê? Porque não está estabelecido o que é certo, o que é errado, o que é valorizado, o que não é valorizado. Quando é que as pessoas, qual é a forma que a companhia estabelece para promover as pessoas e também para admitir. Então, é necessário ter uma cultura muito bem estabelecida. E ela é diferente de cada empresa. Quando eu tenho visão, tenho cultura, mas não tenho uma boa estrutura, vai gerar ansiedade. Ah, se eu tivesse o tomógrafo tal. Ah, se eu tivesse mais uma unidade em tal lugar. Ansiedade. Se eu tenho tudo, mas não tenho recursos, aí é frustração. Ah, se eu tivesse uma pessoa para fazer laudo a R$ 1 por laudo, eu teria meu negócio com lucratividade. Ah, se eu tivesse uma pessoa na área de vendas, eu teria melhores resultados. E se eu tenho tudo, mas não tenho estratégia, então eu vou ter múltiplos obstáculos. Estratégia nada mais é do que um plano. Quero sair de São Paulo e ir para a Bahia. Eu posso ir de avião, posso ir de jegue, posso ir nadando, posso ir a pé, posso ir de bicicleta. É um planejamento. Para cada uma dessas decisões, para cada uma dessas escolhas, eu tenho que saber planejar. Se eu não faço esse planejamento, eu não consigo planejar recursos, não consigo planejar estrutura, não consigo entender qual é a cultura que eu preciso ter para chegar naquele lugar, porque se eu vou de bicicleta, eu tenho que ter uma cultura de resistência, de resiliência, tem que estar preparado. Mas se eu vou de avião, em 2 horinhas eu chego lá. E a visão é para onde eu quero ir. Quando eu faço um diagnóstico da companhia, quando eu converso com os diretores, quando eu converso com os empresários, com os sócios e com as pessoas, eu sempre estou olhando esses 5 aspectos para saber se a empresa, qual é a maior dificuldade dela, qual é o maior desafio que ela tem, aonde a gente consegue fazer grandes alavancas. E aí, dentro do repensar e transformar, vocês podem estar se pensando, o que fazer? Nós temos que sempre repensar o negócio em 4 grandes perspectivas. Perspectiva de que o que nossos sócios, acionistas esperam da organização, que é a parte financeira, perspectiva financeira, onde eu tenho um modelo muito claro, econômico, de objetivos, indicadores para medir essa performance financeira, porque, afinal de contas, nós não estamos falando aqui de entidade filantrópica, a empresa está lá para gerar resultados, sim, para ganhar dinheiro, sim, e eu tenho que estabelecer isso, e quando eu estabeleço isso, eu tenho que criar quais são as minhas fontes de crescimento, aonde eu vou conseguir crescer o negócio e aí medir esses objetivos e resultado dessa estratégia. Eu tenho que estabelecer quais são as fontes de produtividade, como é que eu vou buscar melhorar a minha rentabilidade do negócio, seja com maior valor agregado, seja reduzindo custos, seja lá o que for. E tudo isso para, então, ter o retorno do investimento, seja retorno em tempo, seja em rentabilidade, em lucratividade, o retorno do investimento. A segunda perspectiva é quem são nossos clientes para atingir a visão, que requerimentos de mercado deveremos atingir. Aqui, nós estamos pensando no ambiente externo, aquilo que está da porta da clínica para fora. É a identificação dos segmentos-alvos, o que a gente chama de proposição de valor. Como é que eu me posiciono no mercado? Quanto a preço, quanto a tempo, quanto à função do serviço ou produto, da imagem, da qualidade e principalmente do relacionamento. É entender a percepção do meu cliente, do meu consumidor. Aqui eu não vou entrar em detalhes, até porque a gente tem especialistas dentro da nossa equipe para isso. A Regiane está aqui presente, o Sérgio, que vão obviamente, na plataforma, no conteúdo, ajudar, guiar você a repensar e como se reposicionar dentro do mercado que você está, da região que você está.
Terceira perspectiva, em que processos devemos ser excelentes, de modo a fornecer valor para nossos clientes e cumprir os objetivos financeiros. Se eu defino aqueles objetivos na área de mercado para alcançar os meus resultados financeiros, aonde eu tenho que ser excelente nos meus processos internos para eu ter foco na visão do negócio segundo a cadeia de valor. O que a gente está falando? Como é que internamente eu construo a marca? Como é que internamente eu faço a minha realização da venda? Como é que internamente eu entrego o serviço ou produto? E internamente, como é que eu encanto o meu cliente? Aqui, esse serviço de encantar pode ser no pós-venda, pode ser no preventivo, dentro da clínica. Como é que eu encanto para que ele nunca mais esqueça de mim, nunca mais deixe de vir fazer serviços comigo? E quarta perspectiva, que pessoas e ambiente devemos desenvolver para realizar nossos objetivos. É a perspectiva que fala das pessoas, é a perspectiva de aprendizado e crescimento, os ativos intangíveis necessários para melhorar a performance de qualquer negócio. É a base de tudo. Aqui, nós vamos definir quais são as competências internas, mas as tecnologias e infraestruturas necessárias, e bem como o clima interno. Que tipo de pessoa eu preciso para entregar os meus objetivos e processos internos para atender a perspectiva de mercado e atingir os resultados financeiros? Normalmente a gente faz ao contrário, mas isso é muito importante. Você saber exatamente qual é a competência, não só de conhecimento e habilidade, mas também de atitudes, para atender cada uma das funções, cada um dos objetivos estabelecidos. É a base de tudo. O planejamento estratégico, ele abrange essas quatro perspectivas. Saber escolher os objetivos estratégicos e desdobrar depois ele em indicadores para monitorar a estratégia, para saber se você está realmente colocando a estratégia em execução, é o grande segredo. É aí que a gente é especialista. É aí que nós vamos guiar a vocês a controlar isso, a criar isso, fazer as reuniões de resultado para atingir os objetivos estabelecidos, o planejamento estratégico estabelecido. Quando a gente vai para a área financeira, que é a minha grande especialidade, e aqui a gente vê o papel de transformação, eu sempre gosto desse símbolo da bússola. Primeiro porque a bússola, ela tem um campo, ela utiliza, né, do campo magnético, né, da terrestre para nos dar a direção. Ela é um instrumento de atração. A bússola a gente costuma dizer qual é o nosso norte. A bússola dá um norte para a gente. E o norte é direção. O norte é para onde nós estamos indo. E a pergunta sempre que eu faço é: qual o seu resultado? É impressionante como tem pessoas que não sabem qual é a lucratividade que tem, qual é o custo que está tendo, para onde ela está caminhando, não controla direito. E isso dentro de uma companhia, dentro de uma organização, ela não pode acontecer. Ah, mas eu não sou financeiro. Ok. Para transformar, você precisa analisar resultados. Que resultados são esses? Você tem o resultado econômico, que é o demonstrativo do resultado do exercício, por isso chama DRE, onde lá você tem lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, retorno sobre o patrimônio líquido, ticket médio, custos, uma série de informações. E normalmente o contador te fornece isso, ou deveria fornecer, porque a maioria dos contadores, principalmente quem está no simples, lucro presumido, acaba sendo só uma contabilidade para apurar imposto e mandar a guia para o cliente pagar. Mas não senta com o cliente para dizer, puxa, como ele está indo, como a empresa está indo. Isso é fundamental para qualquer negócio. Como é que você olha o teu lado financeiro? Que é o fluxo de caixa, que é controlar entradas e saídas dos recursos, seja ele diariamente, controlar sua falta de caixa, e o que eu sempre falo é separar o fluxo de caixa do passado, do presente, do futuro. Porque às vezes o passado condena o teu presente ou até mesmo o teu futuro. E muitas vezes o futuro também condena o teu presente, né, no dia a dia. O que é passado, presente e futuro? Passado é
empréstimos que eu fiz para cobrir meu caixa no passado. Aí os juros e as prestações disso pesam no meu presente barra futuro. É o parcelamento de imposto que eu fiz, porque eu não tinha dinheiro para pagar lá atrás, tive que parcelar e agora estou tendo que pagar esse parcelamento. Isso influi no teu presente e no teu futuro. E futuro é investimentos. Quando você resolve fazer um investimento, trocar um novo equipamento, não faz muita conta e investe acima da tua capacidade financeira. E aí começa a ter uma dívida a pagar, começa a ter falta de recurso na companhia. Existe muita diferença entre o econômico e o financeiro. O econômico vai dar para você a lucratividade, o financeiro vai dar o caixa da companhia. Eu trabalhei anos na área de barcos, barcos grandes, barcos de luxo, e nessa área, você tem um negócio muito interessante, porque você vende, por exemplo, um barco por 10 milhões de reais e o custo do barco era 2 milhões de reais. Então, poxa, vendi por 10, comprei por 2, ganhei 5 vezes mais. Excelente negócio. De fato, 10 menos 2, você tem 8 milhões de lucratividade. Então, no demonstrativo de resultado, vai te demonstrar que você tem 8 milhões de lucro de resultado. Porém, esses 8 milhões, eu recebi de que forma? 2 milhões de reais, o cliente, 1 milhão de reais o cliente me pagou em dinheiro, à vista, e os outros 9 milhões, ele vai me dar um barco usado em que eu vou receber lá no final, quando eu entregar o barco novo para ele daqui 2 anos, porque demora 2 anos para eu construir o barco. Aí você começa a ter o problema no fluxo de caixa. Será que eu fiz um bom negócio? Fiz no ponto de vista de resultado. Mas eu vou receber 1 milhão e tenho que gastar 2 milhões para entregar o barco para ele, que vai receber daqui 2 anos, e daqui 2 anos eu vou receber um barco usado e eu tenho que vender esse usado. E eu não sei em quanto tempo eu vou levar para vender e receber esse barco. Eu posso quebrar nesse meio tempo. Então, uma empresa lucrativa pode quebrar? Sim, que o que quebra a empresa é o fluxo de caixa e não o demonstrativo de resultado, de lucro. A diferença entre o econômico e o financeiro são exatamente essas decisões que nós tomamos. Decisões de prazo de pagamento, prazo de recebimento, ciclo financeiro de produção, para quem tem indústria, ciclo financeiro de vendas. São essas características, além de outras, que fazem com que um instrumento seja diferente do outro. Um é complementar ao outro. É necessário eu saber exatamente qual é o meu lucro, para onde estou indo, e é necessário exatamente eu saber qual é a minha necessidade de capital de giro para o meu negócio, porque senão eu vou realizar a venda do barco, mas não vou conseguir entregar o barco. E ainda vou tomar um processo por não entregar o barco. E aqui vem exatamente esta questão. Mas eu não sou financeiro, eu não sou formado na área. Ninguém está pedindo para você ser um especialista na área financeira. Ninguém está pedindo para você ser um especialista na área de automóveis, pensar em Fórmula 1. Sou um piloto de Fórmula 1. Não, mas acho que todo mundo, ou a grande maioria, deve dirigir. Na hora que você está dirigindo o carro, você tem um painel. Coloquei aqui um painel simples, nem dos mais modernos. Você tem que saber qual a velocidade que você está indo, se naquela via que você está indo a velocidade é permitida. Você tem que saber se está faltando combustível. Se faltar combustível, você vai parar o carro. Você tem que olhar a temperatura, senão vai ferver, você vai ter problema no radiador. Você pode olhar a potência. Você tem que prestar atenção no óleo, porque tem que trocar o óleo, a bateria. Na empresa, é a mesma coisa. Você tem que montar um painel com algumas informações para saber qual é o meu lucro, qual é o meu capital de giro, qual é o meu EBITDA, qual é o meu custo do produto, quanto eu estou remunerando, quanto eu estou ganhando, está valendo a pena ou não manter o meu negócio, como é que eu faço isso crescer, evoluir. Você não precisa ser especialista, mas você tem que saber dirigir o seu carro, dirigir o seu negócio. Algumas informações você tem que saber. E nós vamos exatamente guiar vocês nesse sentido. Assim que você aprendeu a dirigir, e nem todo mundo, ninguém sabe, aprendeu a dirigir sozinho, assim como você aprendeu a dirigir, a trocar marcha, para quem ainda tem carro com câmbio, a fazer a leitura, né, no painel do seu carro, nós vamos guiar vocês na área financeira, na área econômica, para mostrar como se lê, como entende, como é que você senta com o teu contador, começa a questionar a sua equipe a melhorar os seus resultados. Quem não controla, não melhora.
ainda em transformar, um outro item muito importante e que eu vejo repetidamente muitos erros é a questão: você faz análise antes e depois de investir. Qualquer investimento é necessário fazer uma análise antes e depois. Antes, porque eu vou tomar a minha decisão baseado em algumas premissas, em alguns objetivos, e depois para saber se aquelas premissas foram atingidas ou não, o quanto foi assertivo a minha decisão. E eu vejo muito pessoal falando em ROI, que é o retorno, né, do investimento, principalmente na área de marketing. O ROI do investimento para comprar leads, para fazer marketing, é tanto, paguei tanto, né, para ter tanto lead. É o retorno daquele investimento feito. Porém, o ROI, ele não pode ser usado para outras decisões. Por exemplo, vou comprar um novo equipamento. Quando eu vou comprar um novo equipamento, valor alto, e vocês investem em equipamentos de valores altos, R$ 500.000, R$ 300.000, não é valor baixo. A metodologia correta é valor presente líquido. Mas como é que eu faço isso? Você primeiro tem que definir o teu investimento. Que está aqui nessas barrinhas em azul. Vou investir R$ 20.000 no primeiro mês, no segundo mês é 40, no terceiro mês é 30 e no quarto mês também é 30. Os primeiros 4 meses é investimento do equipamento e pode ainda ter umas parcelinhas para frente. Só a partir do quinto mês que esse investimento começa a gerar uma receita. Eu vou atender mais clientes, vou atender serviços que eu não atendia antes com o equipamento anterior, mas, ao mesmo tempo, eu também vou ter custos, vou ter gastos. Para eu utilizar o equipamento, vou gastar energia, vou gastar com materiais. Tudo isso nós temos que colocar num fluxo de caixa de investimento e trazer isso a valor presente. Porque eu não posso simplesmente somar os valores aqui em datas diferentes, porque o dinheiro tem valor no tempo. R$ 100.000 no momento, no mês 1, é diferente de R$ 100.000 daqui 12 meses. Então, eu preciso trazer esse valor futuro para o valor presente. Isso a seta trazendo todos eles para o momento zero da operação. Quando eu trago tudo isso ao momento zero, eu somo tudo isso e vou encontrar um VPL. Para trazer isso a valor presente, eu vou precisar definir uma taxa, a chamada taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade, ela é diferente de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque ela depende da sua posição. Se eu sou um investidor, minha empresa é altamente lucrativa, e os recursos que sobram eu invisto, o meu custo de oportunidade é a taxa de investimento. Eu vou investir num novo equipamento, num novo tomógrafo, seja lá o que for, eu espero que ele tenha uma rentabilidade maior do que o investimento que eu faço na aplicação financeira. Porém, se eu sou uma empresa que eu não tenho capital próprio, guardado, não invisto, vou precisar fazer um financiamento bancário para comprar esse tomógrafo, ou o fornecedor está me fazendo um financiamento, um parcelamento para eu pagar, eu preciso calcular isso e considerar como taxa mínima da atratividade a taxa desse financiamento, a taxa do empréstimo, mais um risco do negócio que possa acontecer. Então, a TMA, ela é diferente de pessoa para pessoa. Considerando isso, eu levo a valor presente. Ainda dentro aqui do valor presente, versus a taxa mínima de atratividade, nós vamos encontrar também a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? É onde o VPL é zero. Não é retorno, é a taxa interna que aquele investimento está me fazendo, aonde ele se transforme zero em VPL. Se a taxa interna de retorno ela é maior do que a TNA, que é a minha taxa mínima de atratividade, eu vou ter um VPL positivo. Um exemplo. Eu quero, a minha taxa mínima de atratividade é 20% ao ano. Eu não faço nenhum investimento se não render no mínimo 20% ao ano. Se esse investimento está me rendendo, ao invés de 20%, está me rendendo 30%, significa que eu vou ter um VPL positivo, que a taxa interna de retorno é maior do que a taxa mínima de atratividade. E o inverso vai ter um VPL negativo. Se a TMA espero ter no mínimo de atratividade 20% e a taxa interna daquele investimento é 10%, não vai atingir o resultado que eu espero. Então, eu vou ter um VPL negativo. E aí não vale a pena fazer o investimento. Além disso, é muito utilizado o payback, que é o tempo
Quando é, em quanto tempo o retorno do investimento, em quanto tempo o investimento que eu fiz retorna para o meu bolso, considerando a minha taxa mínima de atratividade, considerando a TIR do projeto e calcular esse valor. Tudo isso nós vamos ensinar vocês a calcular. Tudo isso nós vamos guiar vocês. Tudo isso nós vamos ajudar vocês a tomar a decisão. Faço ou não faço o investimento? E, principalmente, após tomada a decisão, acompanhar, ver se esse resultado efetivamente aconteceu. Com isso, dentro desses pilares de repensar e transformar, o que fazer? Primeiro, ser autor e protagonista da sua história, do seu negócio. Ter o planejamento estratégico muito bem claro, muito bem estabelecido. Disciplina na execução, na criação dos objetivos estratégicos, dos indicadores para acompanhar esses objetivos, dos projetos, dos planos de ação. É disciplina. Todo mês discutir isso com a equipe, com as pessoas responsáveis. Tem que ter a bússola financeira. Eu tenho que saber qual é o meu resultado. Eu tenho que saber qual é a minha direção, qual a minha necessidade de capital de giro. Nós, da Expert for Ups, seremos um portal, uma luz, um guia para vocês nesta jornada, nesta estrada. E não para por aí. Nós também temos sonhos. Nós também desejamos crescer. E ontem, repensando nisso, fizemos esse slide, uma manchete que queremos ler ao nosso respeito daqui a 10 anos. Quem sabe? No estado de São Paulo, janeiro de 2034, Expect for Up se consolida como melhor plataforma. No Globo, Gazeta Mercantil, Expect for Up é referência no Brasil em mentoria para radiologistas. No Valor, Expert for Up inicia sua expansão de negócios na América Latina. A gente pensa alto, a gente pensa grande mesmo. Na Você S.A., nosso consultor, meu amigo, Tadeu Arthur Cavedem, autoconhecimento. O Vander, de repente, na Exame. E nosso Jefferson, mentor, sócio fundador, criador de tudo isso, na Sucesso S.A. Aqui eu quero agradecer muito vocês, quero devolver a palavra ao Jefferson. É muito importante essa nossa participação e discussão, mas no final a gente volta para responder perguntas que vocês possam ter.